Glória a Deus. Nós estamos falando sobre ser frutífero, amém? E hoje eu quero ler com você Gênesis capítulo 1, versículo 11 a 12. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto. Diga comigo: árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele. Amém? A semente está onde? Aonde? No fruto. Amém? A semente está no fruto. Diga isso comigo: a semente está no fruto, sobre a terra. Amém? E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabemos que o nosso Deus, Ele não precisa esperar como eu e você. Ele não precisa trabalhar como eu e você trabalhamos. E Ele nem começa e nem termina as coisas como eu e você terminamos. Começamos e terminamos. Tudo na nossa vida começa a partir de uma semente. Já aprendemos isso. Porém, quando Deus criou, na criação de Deus, quando Ele cria as árvores frutíferas, Ele não cria primeiro a semente. Ele cria árvores que deem fruto. Amém? E coloca em cada fruto uma semente que vai garantir a reprodução, a multiplicação, o crescimento, o desenvolvimento de cada espécie, de cada árvore frutífera. Quero que você me acompanhe, por favor, aqui nessa noite, lembrando que exatamente foi a mesma palavra que Deus deu ao homem. No sexto dia, depois de ter criado o casal, a Bíblia fala que Deus disse: a primeira palavra: sejam frutíferos. Diga isso comigo: sejam frutíferos. Então veja que essa palavra seja, nós já estudamos aqui domingo passado, ela insere aí algumas coisas importantes, né? Porque revela o potencial que Deus coloca naquilo. Agora, se meditarmos na primeira vez que Deus fala sobre frutificar, não foi ao homem que Deus falou primeiro, amém? Ele fala à terra, ok? Então ele diz: produza a terra. É a mesma coisa que Deus dizendo para o homem: seja frutífero, porque aquilo que Deus diz, aquilo é. Aquilo que Deus fala, aquilo vem à evidência. Aquilo que Deus ordena, logo aquilo começa a ser uma realidade. Porque imediatamente no versículo 12, depois de Deus declarar, a terra começou a obedecer e cumprir a palavra ordenada pelo Senhor. Amém? Isto significa que Deus colocou todo o elemento frutífero na terra, para que a terra, por meio da palavra dele, pudesse estar pronta, preparada para cumprir o propósito dele, cumprir a própria palavra. Fala assim comigo: a palavra nos prepara, a palavra nos capacita, amém? Para que nós cumpramos a própria palavra. Obrigado pelo teu amém. Não sei se você entendeu isso. Deus libera a palavra, e essa palavra nos capacita para que essa palavra se torne uma realidade nas nossas vidas, para que a gente cumpra essa palavra no nosso viver. Então a própria palavra, por isso que Deus sempre nos anuncia isso, que a palavra do Senhor não volta para Ele vazia. Amém? Nunca vai voltar vazia. A palavra do Senhor sempre vai produzir resultados. A palavra do Senhor sempre vai gerar evidências. Então, quando Deus disse com a terra, imediatamente a terra começou a produzir segundo aquilo que Deus havia declarado. Da mesma forma como Deus diz ao homem: seja frutífero. Então Deus colocou no homem o potencial para frutificar. E já falamos no domingo passado que não somente é uma
declaração de potencial, mas também revela, amém, que algo precisa vir à existência, algo precisa se manifestar. Quando Deus declara, quando Deus fala, alguma coisa tem que ser evidenciada por meio da sua palavra. E terceiro, é uma ordem que deve ser cumprida. Se não formos frutíferos, se não formos produtivos, então nós estamos descumprindo a ordem divina, estamos descumprindo a palavra de Deus, estamos desobedecendo a palavra do Senhor. Então, nesse momento aqui, eu quero que você veja que o comando de Deus para que a terra seja frutífera pressupõe que a terra já tinha sido equipada, capacitada por meio da palavra para gerar os resultados que Deus demandava dela. Amém? Então, mais tarde, quando Deus fala com o homem, então nós também temos que identificar que o comando de Deus para o homem ser frutífero pressupõe que Deus já havia capacitado o homem para viver essa produtividade, para ser uma pessoa frutífera, o casal frutificar. E eu não estou falando apenas de gerar filhos, amém? Estamos falando de todas as dimensões de frutificação que eu compartilhei com vocês no domingo passado aqui, amém? Então, o fruto da nossa mente, dos pensamentos, o fruto das nossas mãos, da obra das nossas mãos, o fruto do nosso ventre, do nosso interior, da nossa alma, o fruto dos nossos lábios, enfim, produtividade em todas as dimensões da nossa vida. Então observe, se Deus disse para o homem, seja frutífero, é porque Deus já havia com esta mesma palavra, capacitado o homem, equipado o homem para que ele pudesse ser produtivo, para que ele pudesse gerar resultados segundo a palavra que havia sido liberado, porque se não fosse assim, Deus não seria justo. Amém? Deus jamais iria pedir para mim e para você para sermos produtivos e frutificarmos se primeiro Ele não nos equipasse, sem que primeiro Ele nos capacitasse para que nós pudéssemos de fato cumprir essa ordenança, cumprir essa expectativa do coração de Deus e obedecer esse comando. Faz sentido o que eu estou falando para você? Então precisamos acreditar na palavra do Senhor, que toda a capacidade de produtividade já foi colocada em nós. Agora, o que eu quero conversar com vocês aqui nessa noite, e só para a gente lembrar algumas coisas que nós já comentamos, né? Que Deus não começa com o nível da semente, Ele já começa aqui com árvores frutíferas. Então você vai tendo aí a imagem de que quando Deus começou a falar com a terra, e de repente da terra começou a brotar aí uma árvore, amém? E essa árvore cresceu, alcançou sua maturidade, estendeu, né, os seus ramos, encheu-se de folha e logo começou a dar frutos com sementes, segundo a sua espécie, amém? Dentro de cada fruto. Agora já vimos também que a dinâmica do reino opera com a seguinte realidade: Deus tanto dá semente para o homem, como Ele também dá pão. Amém? Deus dá semente para o homem e Deus também dá pão. Já identificamos o que temos que fazer com a semente. Sim, amados, já identificamos o que temos que fazer com a semente. E o que nós temos que fazer com a semente? A semente nós investimos, a semente nós plantamos. A semente é o investimento que vai garantir frutos para o nosso futuro, produtividade para o nosso futuro. Porém, veja bem, Deus também dá pão, e o pão é para a nossa satisfação, o pão é para a nossa provisão, o pão é para o nosso sustento. Deus dá tanto a semente como o pão. Deus não faz o pão, amém? Ele dá a semente e dá o pão é produto das mãos, da habilidade, do fruto de alguém, e isto muitas vezes é para cada um de nós uma satisfação quando alcançamos esse fruto, ou seja, é para o nosso benefício, é para o nosso proveito, é para a nossa provisão. Por isso que sempre na palavra, pão também é sinônimo de provisão, amém? De todo tipo de provisão que o ser humano precisa. Por isso que quando Jesus fala ali no deserto, sendo confrontado por Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é porque Ele está dizendo, é na palavra que nós vamos encontrar toda a fonte de provisão para as nossas vidas, amém? Então Deus dá semente, fala isso comigo, Deus dá semente e Deus dá pão. Já aprendemos também que não crescemos em Deus quando comemos o pão. Nós crescemos, Deus dá aumento quando nós investimos a semente, quando nós semeamos a semente, quando nós trabalhamos a semente, amém? Então o fruto
fruto não traz de fato aumento, crescimento. O fruto traz a provisão que nós precisamos, a satisfação que nós precisamos, porém é na semente que nós crescemos, é na produtividade, na semeadura da semente que nós vamos sendo acrescentados em Deus a cada dia, em nome do Senhor Jesus, amém? Agora é muito importante, então eu pedi para vocês declararem aqui, porque eu falei para vocês que eu ia dizer como eu posso identificar as sementes que Deus tem me dado. Porque eu tenho observado que muitas pessoas, elas vivem a vida em função de buscar a semente, de encontrar a semente, de identificar a semente em algum lugar. Vão de um lado ao outro, fazendo uma coisa ou outra, para poder tentar encontrar uma semente. Eu quero te revelar por meio da palavra, que toda semente de Deus para a tua vida já está plantada em você, já está dentro de você. Você não vai encontrar as sementes que Deus te deu fora, nas circunstâncias da sua vida. Deus vai encontrar as sementes dentro de você, amém? Ou melhor, você vai encontrar as sementes de Deus dentro de você, na tua vida, porque como eu estou dizendo, se Deus falou com a terra, essa palavra capacitou a terra, preparou a terra para gerar os resultados segundo a palavra. Da mesma forma, quando eu e você fomos criados em Deus, amém? Fomos criados com o potencial da produtividade. Isso significa que Deus já colocou dentro de nós as sementes que podem nos fazer produtivos, as sementes para a nossa frutificação. Precisamos confiar que Deus tem nos dado sementes para que nós possamos ser frutíferos. Não há frutos sem sementes. Sim ou não? Não há frutos sem sementes. Então significa que para sermos frutíferos, para sermos produtivos, Deus tem que ter colocado em nós sementes. Agora eu não estou falando literalmente de sementes como grão de mostarda, como semente da laranja ou qualquer outro tipo de árvore frutífera. Eu estou falando de coisas que na verdade nos levam a uma vida de produtividade. E essas sementes são apenas sinônimos de muitas coisas que Deus coloca nas nossas vidas e que é de responsabilidade nossa buscarmos em Deus e sermos cuidadosos nisso, sermos perseverantes nisso, amém? Para identificarmos quais são as sementes que Deus tem colocado nas nossas vidas e como começar a trabalhar com essas sementes, porque é no investimento dessas sementes que nós vamos cumprir o mandamento do Senhor de vivermos uma vida produtiva, de vivermos uma vida frutífera em todos os sentidos. Quantos podem dizer amém? Veja, então só para a gente lembrar da onde nós terminamos domingo passado, falei algumas características sobre a semente, amém? Mencionei 4 características da semente que devemos lembrar agora para a gente poder dar continuidade. Primeiro, a semente é a fonte. Então, para que eu possa identificar a semente dentro de mim, eu preciso primeiro identificar quais são as características da semente. Quando estamos falando da semente, nós estamos falando de algo que revela a fonte, o começo, a origem, o início de algo, amém? Tudo na terra tem seu começo a partir de uma semente. Segunda característica que nós falamos, a semente é o potencial. Diga isso comigo, a semente é o potencial, amém? Uma semente é o que você é capaz de se tornar, amém? O que você é o fruto. O que as pessoas conhecem a teu respeito é o fruto, mas elas não sabem a semente que está dentro de você. E a semente que está dentro de você é o que você pode vir a ser, e você vai ser em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, terceira característica, a semente é vivificante. A vida da semente está dentro dela, e ela tem o poder de gerar vida, de iniciar o processo de fecundidade, de produtividade, amém? E quarta e última característica da semente, a semente ela é poderosa. Então repita comigo por favor, primeira característica, está fraco, primeira característica, a semente é a fonte, começo, a origem. Segundo, a semente é o potencial. Terceiro, a semente é a vida, amém? Vivificante. E quarto, a semente é poderosa. Se ela for colocada no lugar certo e
ter os seus devidos cuidados, ela vai se reproduzir, ela vai trazer crescimento, ela vai gerar desenvolvimento, a despeito de toda dificuldade que possa existir. Se ela está plantada no lugar certo e ela recebe os cuidados adequados, ela vai frutificar, amém? Mesmo que muita coisa possa vir contra ela, ela vai se sobressair, porque ela está destinada a vencer. A semente que Deus tem colocado na tua vida é poderosa. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas, algumas questões que eu vou colocar aqui. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Tem muitas pessoas que trabalham com a semente errada, amém? Estão trabalhando não com a semente que Deus deu. E se a pessoa não trabalha com a semente, ou com as sementes no plural, que Deus a deu, ela não conseguirá ter os resultados que ela poderia ter, amém? Toda ação nossa, todo empreendimento nosso vai trazer um resultado, mas nem sempre os resultados serão benéficos, nem sempre os resultados serão positivos. Fala assim comigo: toda ação vai gerar um resultado. Essa é a lei da semeadura. E no ciclo da semeadura nós precisamos identificar que a semente ela só vai produzir segundo a sua espécie. Estão me ouvindo? A semente só vai produzir, isso é uma lei. A semente só vai produzir segundo a sua espécie. Então toda semente ela vai trazer o fruto segundo a sua espécie. Toda a ação nossa, por sermos pessoas capacitadas a frutificarmos, a produzirmos, todo investimento, todo empreendimento, toda ação nossa vai trazer um resultado, amém? Mas o que vai determinar o resultado é a espécie da semente que nós estamos semeando. Por isso de Deus não se zomba, o que o homem planta, ele colhe. Então nós precisamos nos certificar quais são as sementes e qualidades das sementes que nós estamos semeando, que nós estamos plantando, porque vão gerar resultados, mas nem todos os resultados são vantajosos, nem todos os resultados são proveitosos, nem todos os resultados são positivos. E se um resultado não é positivo, é porque foi feita uma má semeadura, uma semente errada, uma semente equivocada, uma semente distorcida. E não tem como fugirmos disso. Não tem como fugirmos disso na vida, amados. Isso não se aplica apenas às questões espirituais da nossa vida, não. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. É um princípio de vida estabelecido por Deus. Por isso eu preciso identificar quais são as sementes certas, amém? Então diga comigo: sementes certas. E quais são as sementes certas? Não tem como você errar, é você trabalhar com as sementes que Deus te deu, porque se foram dadas por Deus, essas sementes são as sementes certas. Então a primeira coisa que eu preciso identificar aqui é: quais são as sementes que Deus tem me dado? Porque Deus tem me dado sementes, mas como eu vou trabalhar com essas sementes? Como eu vou investir essas sementes? Como eu vou semear essas sementes se eu não identificar essas sementes? Eu preciso identificar, e eu estou colocando aqui no plural, porque Deus não colocou apenas uma semente na tua vida, não. Deus colocou algumas sementes na sua vida para que você pudesse de fato cumprir a palavra, para que você pudesse ser essa terra fértil, essa pessoa produtiva. Aleluias. E veja, eu estou falando apenas do primeiro estágio, que é o estágio da frutificação. Eu ainda nem entrei na multiplicação, porque o destino na verdade é o domínio. Obrigado pelo teu amém. O propósito de Deus é o domínio. Eu estou apenas falando para vocês, amém, o processo que nos leva ao domínio. Porque o que Deus deseja mesmo é o domínio. O que Deus intenciona para cada um de nós é um nível de domínio na nossa esfera de influência, na nossa esfera de ação. Por isso não vai acontecer sem que a gente entenda o processo com as suas respectivas etapas. E eu ainda estou na primeira etapa, eu estou na etapa da frutificação. Depois vem a próxima etapa, que é multiplicar. Depois vem a terceira etapa, que é encher. Quarta etapa, subjugar.
e aí o resultado disso é: tenha domínio. Tenha domínio. Se você for analisar, veja, esse é o processo para que todo sonho de Deus na nossa vida se torne uma realidade. Se você pensar na tua vida em termos de processo e identificar o que significa cada uma dessas etapas, ou seja, a etapa da frutificação, a etapa da multiplicação, a etapa, sabe, do encher, do saturar a terra com as tuas sementes, com os teus frutos, para que você possa de fato ter domínio. Se entendermos o que significa isso na nossa vida, porque tudo, irmãos, isso não é só no que concerne a área da agricultura, é tudo relacionado à nossa vida, trabalha por meio de processos, e esses processos estão aí, amém? Revelados por Deus nessa palavra. Todo o código de produtividade nas nossas vidas está aí na palavra de Deus, dada ao primeiro casal. Então fala assim comigo: eu preciso identificar quais são as sementes, amém? Então fala assim comigo: as sementes certas. E para que eu não erre, eu preciso identificar quais são as minhas sementes, as sementes que Deus tem colocado na minha vida, para que eu comece a trabalhar com essas sementes. Uma vez que eu identifico as sementes, segundo, eu preciso entender qual é o lugar certo para plantar essas sementes. Porque não adianta eu ter a semente certa e plantar em terreno errado, em terra errada, investir em coisas que na verdade não é parte da terra que Deus colocou para você, aonde Deus te chamou para ser produtivo, aonde Deus te chamou para que você seja frutífero. Então há muitas pessoas que infelizmente não descobrem a semente que Deus colocou nelas e passam a vida inteira sem trabalhar com as sementes, e há outras ainda que infelizmente estão trabalhando com as sementes que foram dadas, mas estão plantando no terreno alheio, estão plantando no terreno errado. Então eu preciso dessas duas coisas. Aí a base, é o fundamento: identificar a semente, ou as sementes que Deus tem me dado, e logo saber qual é o lugar onde eu devo semear essas sementes, onde eu devo investir essas sementes, onde eu devo plantar essas sementes. Porque mesmo se eu estiver trabalhando com as sementes certas, mas em um lugar errado, eu não vou ter os resultados que eu gostaria de ter, e que poderia ter, e é para ter. Faz sentido o que eu estou falando? Então guarda isso aí no seu coração. Eu pressuponho que você deve estar se perguntando: apóstolo, quais são essas sementes? Como sei qual é a semente que Deus tem me dado? Bom, já dei uma dica para você: você não acha isso fora, está dentro de você, porque a semente está dentro do fruto, e o que você é hoje, você é fruto, amém? Mas a semente que está dentro desse fruto é o que você pode vir a ser, em nome de Jesus. Então isso requer da nossa vida diligência, sermos diligentes, sermos intencionais. Infelizmente muitas pessoas morrem sem nunca terem descobertos quais são as sementes que Deus plantou, colocou na vida dela, e nunca investiram essas sementes, e não conseguiram cumprir o propósito. Você sabe que eu estou falando aqui sobre o propósito de vida, que essas sementes estão relacionadas com o propósito de vida que Deus tem para você, e você foi criado com um propósito, e Deus colocou em você sementes para que você seja produtivo de acordo com esse propósito estabelecido. Então a primeira coisa, requer de cada um de nós diligência para buscarmos, amém, gente? Para procurarmos essas características dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos. A necessidade de nos conhecermos, de um autoconhecimento à luz da palavra, de acordo com a imagem que Deus tem estabelecido ao nosso respeito, e não o que as pessoas falam, não o que a sociedade fala, e nem mesmo o que os nossos familiares falam, mas o que a palavra de Deus fala. E se você for diligente para olhar para dentro de você e se autodescobrir, você vai identificar essas sementes.
E muitas dessas sementes que Deus colocou na sua vida, elas são sementes dons, elas são sementes talentos, elas são sementes habilidades naturais. Amém? Quando estamos falando de um dom, é sempre bom nós lembrarmos que estamos falando de algo que nos foi dado gratuitamente. Fala assim comigo, grátis. Um dom é grátis, é um presente, é uma dádiva. Amém? Não é resultado de anos de estudo, não é resultado de anos de trabalho que agora você tem um dom porque você se empenhou e trabalhou e se esforçou e agora então você foi premiado com um dom. Não, dom é graça de Deus na sua vida. E Deus tem, eu não estou falando de dom espiritual, eu não estou falando de dons espirituais, eu estou falando de dons naturais que Deus colocou na sua vida, de talentos que você já nasceu com esses talentos. E sabe, muitas coisas que você não precisou aprender, que as pessoas não tiveram que ensinar, que você já tinha uma inclinação nata para isso, uma habilidade natural de fazer algumas coisas. Toda pessoa, todo ser humano, meu Deus, eu acho que o som está alto. Não está alto não, irmãos, aí para vocês? Não mesmo? Então abaixa mais um pouquinho, está tão bom o som aqui para mim, só que está sobrando um pouquinho. Isso, aí, glória a Deus. Bom, maravilha. Então veja bem, toda pessoa nasceu com dons, com talentos, com habilidades natas, ou seja, presentes que Deus deu a esta vida, e estas são sementes. Nossa, 2 amém, 3 amém. Vou dizer de novo, talentos e habilidades naturais que Deus colocou na sua vida, e muitas pessoas podem descobrir esse talento e desenvolver e levar esse talento a nível de profissionalismo que vai gerar um resultado tão extraordinário, e há outras pessoas que infelizmente desperdiçam os talentos, porque estão plantando na semente, estão plantando em uma terra errada. Amém? Então eu preciso identificar quais são os talentos que Deus me deu. E eu estou falando aqui de coisas naturais, que você já nasce com elas. Amém? Claro, eu estou apenas ainda dando o começo. Por quê? Porque eu estou falando aqui desse talento, desse tipo de dom que é inato, ou seja, nasce com você. Sabe, e mesmo que você talvez não faça aquilo com tamanha perfeição, mas você tem uma inclinação natural, uma facilidade para fazer aquilo. Você já reparou quando algumas crianças vão jogar bola? E de repente você olha para uma criança e ela tem ali um tato com a bola. Como é que a gente chama isso, pastor Tiago? Senso de bola. Não, nós temos uma expressão no futebol, não é isso, não é senso de bola. O que é quando se diz uma criança tem um senso de bola? Uma noção. Noção é mais do que isso. Tem crianças que têm uma habilidade nata, me fugiu a palavra, mas eu vou usar aqui senso de bola. Amém? Senso de bola. O que eu quero dizer com uma criança que tem um senso de bola? Ela sabe a hora de tocar certinho a bola. Ela parece, a bola parece que procura aquela criança. Ela tem uma intimidade com aquela bola. Amém? Ela sabe onde bater, onde tocar, qual o momento certo. Ela tem a ginga, ela tem. E você fala, isso é natural. Alguns usam essa expressão, tempo de bola, quer dizer, parece que é uma intimidade, há uma relação íntima, estreita entre a criança e a bola. E tem outros que parece que apanham da bola. Domínio de bola, exatamente, que traz naturalmente um senso para esta criança, em manejar, em administrar, em tratar com a bola, sabe, ela faz de uma maneira diferenciada, e você fala, mas quem ensinou? Quem ensinou? Não, nasceu com ela. Amém? Se for colocada numa escola para aperfeiçoar e, sabe, desenvolver, né, o seu físico, tudo isso faz parte, é necessário, mas, irmãos, o talento nato, e não é todo mundo que nasce com esse talento de bola, mas todo mundo nasce com algum tipo de talento.
E isso, irmãos, é justamente onde opera a justiça de Deus. Por quê? Porque esse é o instrumento equalizador de Deus para a sociedade, para que todo ser humano, toda pessoa, independente da situação, da condição, sabe, do lugar onde nasceu, esta pessoa tenha condições de ser uma pessoa frutífera na sua vida, ser uma pessoa produtiva na sua vida. Mesmo nascendo em circunstâncias, sabe, adversas e totalmente difíceis, mas muitas vezes nós ficamos admirados com a história de alguns personagens, sabe, de pessoas que se sobressaíram, amém, que se superaram, né, a despeito de toda luta, dificuldade, de toda limitação, elas tiveram, identificaram o dom, identificaram o talento, investiram, semearam essa semente, e você vê essa pessoa produzindo, frutificando, essa pessoa se sobressaindo, porque Deus deu isso a todos, amém? Crentes e não crentes, servos e não servos, Deus deu a todo ser humano talentos, dons, habilidades naturais. Isso é parte justamente dessas sementes que Deus planta em nós, que Deus coloca em nossas vidas, para que nós possamos ser frutíferos. São coisas que estão conectadas à nossa própria composição genética. Tem outras pessoas que, por exemplo, têm um faro, né, para as notícias, um repórter, por exemplo, amém? Tem pessoas que se profissionalizam, vão estudar, aprendem tal, e tem que fazer uma força danada, e há outros que têm uma facilidade para operar numa área, sabe o momento certo da notícia, sabe o momento certo do acontecimento, sabe como passar isso, como cativar, enfim, são pessoas. Muitas pessoas podem pregar, e têm habilidade para pregar, e graça de Deus para pregar, mas tem algumas pessoas que se sobressaem. É ou não é verdade? Que você poderia ficar horas e horas ouvindo essa pessoa, sem se cansar, aprendendo, fala de um jeito que te cativa, que te envolve. No que você é naturalmente bom, querido? No que você naturalmente é habilidoso? O que você pode fazer na sua vida que não requer de você muito esforço, não? Que vem a você com facilidade. Muitas pessoas acabam desperdiçando essas sementes, talentos, porque acham que isso tem a ver com o seu hobby, tem a ver com o seu lazer, e de repente são coisas que Deus, são sementes que Deus colocou aí, para que essa pessoa possa ser produtiva na sua vida. Amém? Então fala assim comigo: o talento semente, ele é inato, nasce com a gente. Quais são as coisas que te interessam, que atraem o teu coração desde criança? Tua curiosidade é aguçada por essas coisas desde pequeno. Sabe, por isso que eu estou falando, olhar para dentro. Olhar para dentro. Amém? Algo que, veja, estou dizendo que a semente, ela é inata. Amém? Faz parte da tua composição genética. Nasceu com você. Por isso eu disse, não é uma semente fora, é uma semente dentro, que Deus colocou na tua vida. A mesma forma como Deus pegou e colocou sementes em cada fruto, segundo a sua espécie. Digam glória a Deus. Segunda coisa, o talento semente, estou falando que essas sementes são talentos. Amém? E essas sementes, talentos, são inativas. Segundo, são criativas. Todo talento semente é criativo. É criativo. Criam coisas novas. Amém? Coisas diferentes, soluções, respostas, coisas simples até coisas complexas. Pede para o Espírito Santo abrir o teu coração para essa palavra, porque esse é o tempo de Deus para nossas vidas. Amém? Esse é o tempo de Deus para nossas vidas. E eu sei que Deus está falando com muitas pessoas, e eu sei que há pessoas que já estão vendo algumas coisas como produto da operação dessa palavra em seus corações. Agora me escute, por favor. Às vezes pode ser uma ideia. Amém?
Às vezes essa semente que Deus te deu é uma ideia, mas uma ideia semente, muitas vezes ela pode ser desprezada por nós mesmos. Achar que se trata apenas de um sonho, de uma imaginação nossa, e de repente quantas ideias já passaram por você, como sementes que Deus colocou, e de repente talvez por causa da semente, lembra que eu falei, uma das características da semente, que às vezes o poder dela não está no exterior e sim no interior, e ela quando começa como semente, pode ser até desprezível aos nossos olhos, algo sem valor, algo sem importância, mas isso pode trazer uma transformação no futuro tão extraordinária se for semeada. A mesma coisa as ideias que Deus coloca nas nossas vidas. Deus é o que opera em vós tanto o querer como também o realizar, o efetuar. Quantas coisas que vêm como uma ideia e às vezes nós não trabalhamos, não investimos essas ideias porque achamos que são fruto da nossa imaginação. Pode ser que algumas até sejam, mas muitas talvez não. Talvez uma seja a semente que Deus tenha te dado, para levar você a um nível de produtividade nessa vida extraordinário, para a glória do Senhor. Amém? Às vezes nós não percebemos que algumas ideias na verdade são essas sementes que Deus tem colocado nas nossas vidas para sermos frutíferos. Então eu espero que essa palavra comece a ativar no teu coração, aguçar você para esse entendimento, para esse conceito da produtividade que Deus tem para cada um de nós. Amém? Agora eu quero que você entenda quando as ideias, sementes começam a ganhar forma. E eu vou compartilhar uma revelação que eu tive da parte do Senhor nessa palavra, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Guarda isso aí. A dupla composição do homem. Esses dias eu mencionei nessa série de palavras esse texto e falei um pouquinho sobre isso. E agora nós vamos nos aprofundar no sentido de que ideias sementes começam a ganhar forma. Como isso acontece? Quando isso acontece? Preste bem atenção. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus, estão aí comigo? Formou o Senhor Deus ao homem da onde? Do pó da terra. Diga comigo, pó da terra. Tudo que é humano, olhem para mim, depois nós vamos continuar lendo aqui. Tudo que é humano, tudo que é inerente à humanidade, tem sua matéria-prima a partir da terra. Amém? Mas precisa ter olhos para ver, precisa ter coração para perceber, precisa de receber de Deus uma graça para poder identificar. Porque veja bem, tudo que nós temos hoje, desde criações, invenções simples, de coisas simples que são parte da nossa vida no dia a dia, como um grampo de cabelo que uma mulher usa, por exemplo, até naves, aviões, amém? Foguetes, tudo foi criado a partir da matéria-prima encontrada na terra, até a cadeira que você está sentado nela. Tudo. Quando Deus quis o homem, ele foi à terra. E aí está um princípio importantíssimo. O duplo elemento que nós identificamos na composição do homem aqui. Primeiro, o homem é terra, pó da terra, barro, Adão. Amém? Isso significa algo que é visível, tangível, terreno. Porém, não para aí. A Bíblia diz que Deus sopra nas narinas o fôlego de vida. E aqui está o elemento espiritual, invisível, divino, celestial. Amém? Veja, Deus precisou da matéria-prima, terra,
para fazer um boneco, a forma, amém? Mas essa forma, esse boneco, só ganhou vida, só se tornou uma alma que vive quando Deus soprou, aleluia, quando Deus soprou nas narinas desse barro, desse boneco, amém? O seu fôlego de vida. A composição espiritual, a composição invisível, tocando agora o que é natural, o que é terreno, o que é visível, para que aquilo se torne uma realidade. Quero que você entenda que esse elemento terreno, material, físico, unido a esse elemento divino, espiritual, invisível, que fez o homem, é assim que as coisas acontecem. É assim que toda a criação acontece. É assim que toda invenção humana acontece. Nada do que agora é feito, nada do que agora foi feito sem que primeiro surgisse um elemento invisível, não visto. Esse prédio aqui, que podemos ver e nos abrigar dentro dele, antes de se iniciar, antes de começar, ele era invisível. Amém? Sim, invisível, porque estava no campo da ideia, do pensamento, do projeto de alguém. As pessoas olhavam para este lugar e só viam terra aqui, mas alguém um dia passou aqui em frente, olhou para esse lugar e disse: eu vejo uma propriedade aqui, eu vejo nós podemos, quem sabe, abrir uma empresa aqui, abrir uma indústria aqui, abrir uma loja aqui, abrir uma igreja aqui, porque nasce a partir de um conceito invisível, de uma ideia que está na mente, uma semente que não pode ser vista, que não pode ser tocada. Mas para que isto se torne uma realidade, o homem precisa ir até a matéria-prima. Amém? Ele precisa de ir na terra. É da terra que ele vai extrair todos os elementos que ele precisa para que a sua ideia invisível, abstrata, possa se tornar visível, uma realidade, com ferro, com tijolo, com blocos e com tantas outras coisas que são encontradas a partir da onde? Da matéria-prima da terra. Olha como Deus fez todas as coisas. E olha como Deus fez isto, que significa produtividade. Obrigado pelo teu amém. É isso que significa produtividade. Deus, Ele dá a semente, mas Ele também dá o pão. Só que Deus não faz o pão, amém? O homem tem que usar a sua habilidade, a sua capacidade produtiva, amém? A ser frutífero nas suas ideias, frutífero na obra das suas mãos, frutífero nos seus lábios, frutífero no seu ventre, para poder trazer à existência algo a partir do invisível, daquilo que não é visto, daquilo que não pode ser tocado. Amém, gente? Tudo, um pente a partir da matéria-prima da terra, um chip de um computador a partir da matéria-prima da terra. Se extrai elementos que estão na terra para poder, é como se um criador, amém? Um projetista, um fabricante, um inventor, ele sopra, oh aleluia, como o próprio Deus soprou, amém? A sua criação ali, soprou o seu fôlego, a sua inspiração, aleluia, Ele soprou ali naquele barro, e o homem se tornou alma vivente. Assim também somos nós. Usamos a capacidade produtiva que Deus colocou na nossa mente, nas nossas mãos, nos nossos lábios, no nosso interior, para irmos até a matéria-prima chamada terra, e darmos forma e soprarmos nisso a nossa ideia, a nossa inspiração, a nossa criação, para que aquilo se torne visível. E nesse conceito é que nós geramos, amém? Uma obra de arte, uma criação. Pensa, irmão, quantas coisas Deus colocou dentro de você. E normalmente, por isso que eu disse que é inato. Por quê? Porque não é algo que requer de você estudo, pesquisa, sabe, para que depois você tenha a ideia. A ideia vem como uma inspiração.
A ideia vem como uma inspiração, não é fruto de estudar, não é fruto, sabe, de investigar, não é de pesquisar, não, primeiro você tem uma ideia, como produto de uma inspiração, e depois da ideia, é que você vai estudar, vai pesquisar, vai investigar, tudo que é preciso, amém, vai requerer de você essa capacidade produtora, que Deus colocou na tua vida, para trazer à existência aquilo que Deus colocou dentro de você. Aleluias. Por isso que muitas vezes quando nós compartilhamos algo que não pode ser visto, uma ideia, um conceito, amém? Um sonho nosso, tem pessoas que ridicularizam, tem pessoas que não conseguem entender, tem pessoas que não conseguem valorizar aquilo, e muitas vezes jogam um balde de água fria em cima da gente. Por quê? Porque não estão vendo o que você está vendo. Logo, se não está vendo o que você não está vendo, não sente o que você sente, não percebe o que você percebe. Olha que coisa linda, temos esse prédio aqui para estarmos, porque um dia alguém teve a ideia, alguém pensou, alguém falou, dá para fazer. Olha aqui, ó, a escola, não está aí a escola? Um dia alguém olhou para esse lugar e falou, aqui vai ser uma escola. Teve gente que deu risada, teve gente que não acreditou, amém? Mas era algo, aleluia, era uma semente poderosa que Deus deu para a plenitude de vida, e alguém teve que ver isso, alguém teve que acreditar nisso, alguém teve que sonhar, alguém teve que ver no invisível, e lá dentro do invisível, trazer, aleluias, para a visibilidade. Tem coisas que estão aí dentro de você, invisíveis, que o homem não pode ver, que as pessoas não podem ver, mas está dentro de você, e Deus quer revelar, Deus quer mostrar. Se você for diligente e comprometer o teu coração, Deus vai começar a mostrar coisas que Ele colocou na tua vida, irmão, que você nem imaginava, nem sonhava. Ou de repente simplesmente Deus vai trazer à tona novamente coisas que você um dia sonhou, que um dia você pensou, e que talvez você desprezou, abriu mão, esqueceu, porque achou que era impossível, que era algo que não dava certo, que outros tentaram, talvez alguma circunstância que veio e te desanimou, e Deus está dizendo, tem sementes aí, elas podem estar adormecidas, mas elas não morreram, porque eu revelei para vocês aqui, que uma das características da semente é que a vida está dentro dela. A qualquer momento um poder explosivo de vida pode surgir do interior dessa ideia, desse talento, dessa habilidade, dessa graça que Deus colocou na tua vida, meu irmão, minha irmã, e isso fazer toda a diferença na tua vida e na vida das pessoas, para o louvor da glória do Senhor. Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. A roupa que você está vestindo hoje veio da matéria-prima terra, amém? Algodão, sim ou não? Não é isso? A partir de plantas, tudo está na terra. Os ferros que estão aqui dentro desse prédio, sustentando toda essa estrutura, saiu da terra. Alguém teve que ser frutífero na obra das suas mãos, para pegar esse ferro e trabalhar nele, e fazer dele treliças, para que nós pudéssemos fazer essa construção aqui. Não é assim? Tudo é assim, amém? É como se fosse um projetista, um arquiteto, um engenheiro, olha num lugar e fala, puxa vida, uma ponte aqui ia facilitar a vida das pessoas, hein? E essa pessoa é capaz de ver, amém? Enxergar a ponte, falar, nossa, né? Ia diminuir o custo de travessia, ia agilizar as coisas, ia facilitar, tal, e aí ele começa a ver, nasce como uma ideia, uma inspiração, depois vem a pesquisa, depois vem o estudo, o que vai ser preciso, quanto de material vai precisar, que tipo de material vai precisar, quais são as pessoas que vão trabalhar nisso, quem pode ajudar, amém? E de repente, depois daquela ponte pronta, de certa forma, é o bebê, é a criança que nasceu, do mundo invisível, amém? Algo se tornou visível, a partir de uma ideia, a partir de uma semente,
quando ninguém via, só aquela pessoa era capaz de ver. Amém? E ela foi e trabalhou essa capacidade produtiva que Deus deu. Deus te deu capacidade produtiva. Busque de Deus esses dias: Senhor, eu quero conhecer as sementes que o Senhor tem colocado na minha vida, e como eu posso começar a trabalhar com essas sementes. Domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar essa palavra. Amém? Nós estamos numa construção aqui. Oh, aleluias. E de repente agora, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, para algumas pessoas as coisas mudaram por conta dessa pandemia. E Deus não vai te dar, sabe, Deus não vai permitir que você fique refém das circunstâncias. Deus não vai permitir que você fique à mercê da situação. Porém, a verdadeira transformação não vai vir de fora. A verdadeira transformação vai vir de dentro. A partir da identificação das sementes que você tem que semear, investir, trabalhar. Busque de Deus. O Espírito Santo quer te ajudar nisso. Isso é muito espiritual, irmãos, porque algumas pessoas podem achar que não tem nada de espiritual nessa palavra, que Deus não está preocupado, Deus não está interessado. Deus está interessado sim, porque Ele diz: seja frutífero. Amém? Mas para que o homem fosse frutífero, ele precisou trabalhar essa capacidade produtora. Sim ou não? Ele teve que ir à terra. Amém? A semente estava no fruto, mas ele tinha que comer o fruto e continuar investindo na semente, plantando no lugar certo, no tempo certo, para garantir a multiplicação, a reprodução. Amém? A reprodução, capacidade produtiva. Amém? De maneira sustentável. Não é algo que resolve tua vida agora. Amém? Algo que é só para o momento. Soluções passageiras, que hoje te dá um alívio, mas amanhã você continua na mesma situação. Deus quer, por meio dessas sementes trabalhadas na sua vida, trazer verdadeira transformação no teu amanhã, verdadeira transformação no teu futuro. Amém? E tudo começa com uma inspiração. Tudo começa com uma inspiração, um sentir, um pensar, uma imagem mental. Amém? Alguns até veem com os olhos abertos. Amém? Sonham acordados. Outros parece que entram num momento de êxtase e vê. Amém? Imagina. Glória a Deus. Tudo que você vê, você pode conquistar. Você não conquista aquilo que você não pode ver. Amém? Feche os teus olhos. Adore ao Senhor por um momentinho.